Fala, meus amados, tudo bem? Meu nome é Riquelme Araújo, para quem ainda não me conhece. Se você ainda não me segue aí, curte e compartilha meu vídeo e vem entender essa experiência que eu tive nesses últimos dias viajando com um grande amigo, pastor, como se fosse um pai, um irmão, uma pessoa que faz parte da minha vida, que é o pastor Flávio Amaral, né, juntamente com a missionária Andréa. Vieram me pegar aqui em Campinas, São Paulo, e fomos a caminho de Brasília, né, para a casa de Netinha, uma grande mulher de Deus, uma grande amiga. Netinha, obrigado por ficar aí na sua casa, me desculpe qualquer coisa, mas se Deus quiser, dia 15 estarei aí novamente, viu? Em nome de Jesus. E assim, a gente foi fazer missões, né? A gente foi em algumas igrejas, a gente foi em alguns lugares lá em Brasília, a gente foi em algumas pessoas que são familiares do pastor Flávio, alguns amigos desde a infância dele, e ele relatou um pouco das suas experiências, da sua história, e tudo que acrescenta muito a vida da gente. Uma coisa que eu entendi, que aonde você estiver, com a pessoa que você estiver, e claramente, se essa pessoa vive uma vida com Deus, vive um chamado, vive uma história com Deus, você vai tirar proveito de cada segundo sobre a história da pessoa, sobre o passado da pessoa, sobre o presente da pessoa, do que ela faz para a glória de Deus. E propriamente isso pode trazer uma maturidade sobre a nossa vida e sobre o nosso próprio ministério. E eu tenho aprendido muitas coisas boas no decorrer desses dias, né? A gente encontrou lá com o pastor Helder, né, com sua esposa Lucineide. Beijo aí, Deus abençoe vocês. E com isso a gente fez uma viagem para Goiânia. A gente foi encontrar lá com o pastor Lincoln. A gente foi ver o trabalho social que ele presta lá, em ajudar pessoas de rua e, ao mesmo tempo, pessoas que trabalham na parte da prostituição ali. E tivemos a experiência de ir nas ruas, de falar do amor de Deus para aquelas mulheres. E foi uma experiência muito incrível, de quanto propriamente a Netinha foi muito usada em trazer umas palavras que uma das meninas lá chega a ouvir cair a lágrima das palavras que a Netinha trouxe para a vida dela. E eu creio que o Senhor usou a vida dela ali e a palavra de Deus ela não volta vazia. Isso me lembra até de mim mesmo, porque em 2010, quando eu cheguei em Vinhedo, São Paulo, eu recebi uma palavra de uma mulher na rua que eu nunca vi. E ela disse assim, que quando eu não vivesse o chamado que Deus tinha na minha vida, nada daria certo. E vocês não têm noção de como que uma única palavra, ela germinou no meu coração ao ponto que eu nunca consegui esquecer, né, dessa palavra, e ela foi algo real na minha vida, que realmente, quando eu não tive uma experiência com Jesus e quando eu não me voltei para a igreja e hoje viver o meu chamado, né, itinerante que eu estou começando agora, de pregar a palavra de Deus, levar a mensagem a pessoas, a minha vida literalmente ela se, né, fechou as portas. E, literalmente era a mão de Deus na minha vida me direcionando ao propósito, né? Então eu vi essa mensagem que a Netinha trouxe lá para a mulher, e é muito importante da gente falar do amor de Deus e falar do propósito e do chamado que Deus tem na vida de cada um, né? Então o trabalho ali do pastor Lincoln é algo muito importante. Essas pessoas precisam conhecer do amor de Deus, essas pessoas precisam ser resgatadas para o reino de Deus. E esse é o maior propósito e foi uma experiência muito boa. E eu vou me organizar, que agora a minha vida vai ser mais missionária, né? Que eu vou estar viajando bastante. Eu quero voltar lá em Goiânia, quero voltar lá com o pastor Lincoln, quero aprender mais essa obra que ele faz e poder lidar mais com essas pessoas que eu vivi esse certo ambiente por um tempo. Eu nunca me movia, eu nunca vivi de prostituição, mas convivi com pessoas que eram, né? Então eu quero poder falar do amor de Deus para os meus amigos, para que atualmente ainda vivem lá, né? E eu creio que vai ser algo muito bom para a minha vida, para o meu ministério e para eu ter uma desenvoltura melhor de poder falar do amor de Deus para as pessoas, né? Então, toda essa caminhada com o pastor Flávio, lá com o pastor Lincoln, a gente voltou, né, para Brasília e a gente se organizou para ir para o Manaim, né, que era um retiro lá em Goiás, Rio Verde, do pastor Wellington Rocha, um grande amigo, um pastorzão aí que faz um trabalho incrível lá. E foi muito bom assim, a experiência do retiro,
de se sentir cheio da presença de Deus, de você buscar ter mais intimidade com Deus, porque infelizmente pelas lutas, pelas circunstâncias, pelas situações que a gente passa, muitas vezes a gente se sente um pouco frio, cansado, porque todos nós passamos por lutas, né? E uma caminhada cristã que não tem luta, com certeza alguma coisa de estranho tem na caminhada, né, de uma pessoa que não está tendo lutas. Então, todo cristão tem que estar passando por lutas, porque a palavra de Deus vai dizer em Romanos 5 que a tribulação ela produz esperança, perseverança e maturidade. Se eu não estou tendo luta, eu estou tendo a ausência desses atributos, né? E que, consequentemente, a palavra também diz que como pode haver glória se não houver luta? Então, a gente precisa passar pelas lutas, ser moldado pelo vaso do oleiro, como diz Jeremias 18, e que realmente a gente precisa respeitar os processos, e para que isso venha nos trazer maturidade, crescimento e testemunho, para que a gente possa dizer para as pessoas que tem como vencer as nossas guerras, que tem como o Senhor Jesus pegar pelos nossos braços, nos levantar e nos capacitar a andar a caminho da onde Ele nos mostra, para que a gente venha viver o nosso propósito. Então, é muito importante tudo isso, e foi muito bom, muito proveitoso para mim, né? E com isso, lá no retiro, eu conheci um testemunho do pastor Carlos lá, que foi incrível. Um homem que conseguiu perdoar o assassino do próprio pai, que morreu de facadas. E porque teve um relacionamento com a sua própria mãe. E do ato dele conseguir chegar para esse homem, perdoar esse homem, isso para mim foi o maior ato assim de perdão, e que às vezes nos confronta, porque muitas das vezes a gente tem divergências, desavenças, ou não concorda, ou porque aquela pessoa falou torto com a gente, ou porque não deu atenção pra gente, que muitas vezes a gente endurece o nosso coração para perdoar o nosso irmão, que muitas vezes são falhos. Nós somos falhos, eu sou falho. Por isso que precisamos, como diz Jesus, perdoar 70 vezes 7. A gente precisa sempre entender que o perdão é o foco central do Evangelho, né? Que Deus ele nos perdoa das nossas falhas, dos nossos pecados. Como que não posso perdoar o meu irmão? Então, esse grau máximo de você perdoar o assassino do seu pai que morreu de facadas, para mim foi assim algo que transbordou no meu coração da presença de Deus. Porque Deus ele é perdão, Deus ele é amor. Jesus é transformação de vida. E o Evangelho é sobre isso. Então, estar ali no retiro com o pastor Wellington, com a pastora Ângela também, foi uma bênção estar ali com eles, com o pessoal lá que é muito receptivo, né? Pastor Davi também, uma bênção. Deus abençoe, pastor. E se Deus quiser, vou me organizar, vou passar um mês aí em Goiás com vocês aí, em nome de Jesus. E, gente, e com isso a gente, né, voltou para Brasília, nos organizamos e fomos a caminho, né, de Minas, né? Participamos ali de um congresso que o pastor Fábio ministrou, também foi muito bom, né? A ministração que ele trouxe lá foi um mover muito grande. Deus até me usou também com 2 ou 3, 4 pessoas ali. E foi assim um mover de Deus, e Deus falou tremendamente ao meu coração, no sentido de algo que eu almejo para minha vida, que é um dia casado, um dia ter uma família, e Deus falava fortemente ao meu coração que Ele está preparando isso. E tudo tem um tempo perfeito de Deus, e quem espera tem o direito de escolher, e isso é muito forte. Então a gente não pode sair pela emoção querendo casar rápido, não, mas temos que esperar o tempo de Deus, temos que ver uma mulher de Deus, uma mulher que tenha fruto, uma mulher que queira caminhar com o mesmo propósito com você, para que ambos andem no mesmo caminho, na mesma estrada, né? Na mesma direção. Então, Deus falou fortemente ali comigo, e com isso a gente foi na casa do irmão Adriano, um homem de Deus, um rapaz que está sendo transformado pelo Espírito Santo. Fiquei muito alegre em conhecer a vida dele, a história dele, e da forma que Deus, assim, pegou ele de uma forma radical. O cara tá posicionado, o cara tá em santidade, o cara renunciou à homossexualidade, o cara tá seguindo a direção do Espírito Santo, e isso eu achei muito tremendo, assim, da história dele e das questões particulares também que ele comentou com a gente, né?
E tudo isso tem sido um aprendizado, tudo isso tem trazido uma edificação, um conhecimento, uma sabedoria, para quando a gente conhece pessoas que estão chegando, a gente vai ver diversas histórias de pessoas que vêm de áreas diferentes na homossexualidade e que tudo aquilo que a gente está vendo, testemunho de pessoas de superação e tudo, isso nos ajuda a trazer palavras de motivação para essas pessoas que estão chegando. E com tudo isso foi muito bom. E aí, né, saímos de lá, fomos na igreja do pastor Linhares, ali em Minas, né? Jorge Linhares, foi uma bênção conhecer ele, tirar foto com ele também lá. O rapazinho lá que orou por mim, eu achei muito bonitinho. E até já imaginei dizer que eu for pai do mesmo tamanho, o Kielzinho correndo para um lado e para o outro, porque esse vai ser o nome do meu filho. Pelo menos o apelido dele, né? Que eu já tenho como certo. Correndo para um lado e para o outro, então eu fico um pouco ansioso com isso também. Mas foi uma bênção estar ali com o Wagner, com o Diego, com o pastor Helder também lá, e foi uma experiência muito boa. Agora o pastor Flávio tem um ritmo acelerado. Eu acho que eu não tenho o mesmo ritmo assim que ele não, de estar conseguindo fazer as coisas tanto assim, dirigir o dia inteiro, de ir para um canto e para o outro, e ter realmente essa garra que ele tem de fazer a obra de Deus e ter os objetivos ali concluídos, né? E fomos também numa igreja super grande lá, do pastor, cujo nome eu acho que eu não vou lembrar agora, mas foi uma bênção que está lá. O pastor Flávio deu testemunho lá da história dele, a gente subiu lá também, ele relatou os nossos testemunhos na igreja lá também, a Igreja Batista Missionária lá. E, enfim, experiências que só fortaleceu a minha fé, né? Que fortaleceu a minha convicção da decisão que eu tomei de abrir mão da minha profissão e de hoje começar a fazer uma missão, né? De viver realmente o meu chamado missionário. E estou começando já a dar esses passos aí de estar viajando, que inclusive dia 8 agora vou estar indo numa viagem missionária para o Piauí e vou estar voltando dia 14. E entre dia 14 e o 15 eu já vou estar indo novamente para Brasília, para a casa de Netinha. E com isso me preparar e saber se pastor Flávio ou não vamos lá para Belém. E se ele não for, eu vou de qualquer jeito. E possivelmente estarei em Natal, na minha cidade querida, amada, na minha família. E estou vendo a possibilidade de passar um mês ali para estar indo nas igrejas, dando testemunho, levando a palavra e fazer a obra de Deus lá também, né? E estou me articulando para isso. E simplesmente a gente foi para a tenda do LPD, lá em Taubaté. Foi muito bom estar com os meninos ali, dar uma descansada de todo esse percurso que fizemos. E é isso. Aí o pastor ontem veio, me deixou aqui em casa, aqui em Campinas. Fomos ainda no japonês. Eu, Akin, pastor Helder, Diego. E foi uma bênção estar ali, da gente estar finalizando a nossa noite. Então estou aqui em casa hoje, me preparando, que daqui a pouco estou indo para Santa Bárbara do Oeste. Vou pregar numa igreja Adebras, americana. E é isso, né? Esse foi um pouco do meu relato, das minhas experiências que tive aí com o pastor Flávio, com o pessoal. Já estou aqui me preparando. Daqui a pouco já vou estar indo para levar a palavra também. E que Deus possa abençoar a sua vida. Vou estar compartilhando agora mais vídeos dos lugares, das pessoas e tudo que estou vivendo na obra do Senhor também. Quero deixar muito aberto para as pessoas que desejarem, sentirem, quiserem abençoar a minha vida, o meu ministério, a me ajudar a fazer essa obra de Deus, porque eu quero deixar muito claro que eu não cobro para ir em igreja nenhuma. Geralmente eu vejo a possibilidade de passagem ou um local para ficar, mas eu deixo muito aberto se as pessoas quiserem me abençoar e ajudar da forma que elas puderem ou desejarem, né? Então eu deixo muito claro que eu não cobro para fazer a obra de Deus. Mas ao mesmo tempo a gente precisa de recursos para pagar passagem, para estar num lugar, para poder comer alguma coisa. E realmente a gente faz e pede essa ajuda para quem desejar e quiser abençoar o ministério da gente, né? E não há nada de errado em pedir.
E a maioria dos missionários, eles pedem essa ajuda financeira para poder realizar essa obra. Então, deixo aqui muito aberto. Vou deixar aqui os meus contatos para quem quiser e sentir abençoar meu ministério, vai estar aqui na descrição. Eu acho que é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Curte, compartilha esse vídeo e me ajuda aí no crescimento do canal. E que Deus abençoe a sua vida. E logo mais à noite eu vou estar compartilhando também a pregação que eu vou estar trazendo hoje, tá bom? Que Deus abençoe.